pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina materno-infantil do curso técnico em enfermagem do Instituto São Miguel, a turma de Tancredo Neves. Continuando o nosso assunto, a nossa gestante ela já sabe que está gestante e nós vamos hoje falar sobre o terceiro trimestre, né, de pré-natal e os riscos gestacionais. Gente, no terceiro trimestre, nós estaremos mais na parte de orientação à gestante. Essas orientações nós vamos falar sobre a importância do aleitamento materno, tanto para a mãe na questão da redução dos custos, principalmente para o bebê na questão do ganho nutricional e da imunização. No terceiro trimestre, o volume do útero sobrecarrega o sistema cardiovascular, né, o sistema respiratório, locomotor. Então, há várias alterações orgânicas e aumenta o desconforto, né? Por quê? O organismo já está no limite e não tem mais aquela capacidade de adaptação. Então, nós temos que deixar a nossa gestante ciente que ela vai sentir desconforto respiratório. Pode, né, gente? Lembrando que existe a gravidez dos sonhos também, que a gestante não sente nada. Mas ela pode ter desconforto respiratório, ela vai sentir dor pélvica ao andar, dor na lombar, vai ser difícil dormir. Então, nós temos que orientar que, infelizmente, ela está propícia a isso. Não quer dizer que vai acontecer. A frequência urinária também vai aumentar, né, por causa do encaixe da cabeça do feto na cavidade pélvica, né, o que vai fazer ter uma tensão na bexiga. No entanto, quando o bebê encaixar e descer, a dificuldade respiratória ela vai amenizar, né, tem uma vantagem. E no final da gestação, né, quando chega nesse período, 38, 40 semanas, os movimentos fetais eles diminuem porque o espaço para o bebê se mexer já é pouco. Então, nós temos que orientar a mãe sobre isso, sobre essa redução. No entanto, nós temos que deixar claro para ela que o feto ele precisa se mexer pelo menos uma vez ao dia. Então, se tiver um espaço aí de 24 horas sem movimentação fetal, a mãe deve procurar atendimento, tá? Isso nós temos que deixar claro para ela. Vamos lá. E os sinais de início de parto, que nós também devemos orientar para que a nossa gestante ela esteja segura, ela esteja confiante e ela, às vezes, não faça viagens desnecessárias ao hospital. Por exemplo, nem sempre a bolsa d'água ela vai se romper. Não é padrão, né, que isso aconteça, não é algo obrigatório que aconteça. A barriga, ela pode ter algumas contrações, né? Uma dor tipo cólica, ela vai endurecer, isso de forma intermitente. O que vai acontecer? Vai começar com intervalos maiores e vai diminuindo de acordo com a evolução do trabalho de parto. Não quer dizer que na primeira dor a gestante já deve procurar o atendimento. Nós devemos orientá-la para que ela esteja preparada para observar o seu corpo. No final do terceiro trimestre, o que vai acontecer? Geralmente uma semana antes do parto, mas não é, nós não podemos dar esse padrão. Uma semana antes, não existe, vai de cada um. Tem a saída do tampão mucoso, que é um muco branco, né? E pode ter sinais de sangue ou não. Esse sinal de sangue, geralmente, ele acontece mais no momento do trabalho de parto. E orientar a gestante sobre aquela respiração de filme, que não é necessário. Ela pode respirar de forma natural. Agora, o que é ideal? Inspira pelo nariz, expira pela boca. E como que vai ser o nosso próximo assunto de hoje? É a assistência de enfermagem em gestação de risco. Pro falou sobre sinais de parto e não começou parto. Parto será uma aula específica, tá bom, pessoal? Então, durante a gestação, nem tudo é um mar de rosas, como eu já falei para vocês desde o começo. Então, nós podemos ter uma gestante com uma gestação de risco, né? Aí, primeiro, vamos compreender o que são características de risco. São aquelas que aumentam a possibilidade do indivíduo ter um dano à saúde, né? Fatores de risco. Então, na gestação, quais são eles? Os biológicos, que é a idade muito nova ou acima da idade, né? Aqui nós colocamos adolescente ou idosa. Mas, hoje em dia, falamos menos de 15 anos e acima de 40 anos. De baixa estatura, por causa de desproporção cefalopélvica,
obesa ou desnutrida. Achados clínicos, a hipertensão, a diabetes também são fatores de risco. Os fatores ambientais, como o abastecimento de água, saneamento básico, relacionados à assistência, né, má qualidade da assistência, um paciente que não tem acesso ao pré-natal, por exemplo, que não tem acesso aos cuidados da saúde, um pré-natal insuficiente também, e as questões socioculturais, como nível de formação e inclusive socioeconômicas. Quer dizer que a pessoa de baixa renda, ela está propícia a ter uma gestação de risco? O que nós queremos dizer nesse caso é que provavelmente uma pessoa de baixa renda tenha menos acesso às unidades de saúde. É padrão? Não é um padrão, mas é uma estatística, tá? Gestantes que têm alguma característica, né, alguma patologia anterior, têm maior probabilidade de uma evolução desfavorável, tanto para ela quanto para o feto. Por exemplo, a hipertensão ou a diabetes, hipertiroidismo, né, a anemia falciforme, são coisas que dificultam a gestação. Então, essas mulheres já são chamadas gestantes de risco, porque elas já têm uma patologia prévia. Dentre essas situações, né, as principais, as que mais se destacam, né, é o abortamento, as doenças hipertensivas específicas da gravidez e o sofrimento fetal, que nós vamos falar um pouquinho agora. Em relação ao abortamento, gente, aborto é algo muito delicado de se trabalhar, tanto para a mulher quanto para o seu contexto familiar e também para a sociedade. Por quê? Por mais que as pessoas de fora realmente ou provavelmente não tenham a ver com a situação da gestante, o aborto é algo visto com maus olhos, independente da forma como acontece. Então, a mulher, ela vai passar por esse estigma social, geralmente, ou em um casal que está com a ânsia de ter filhos, ela pode passar por isso também, o que vai afetar ela biologicamente e psicoemocionalmente também, em alguns casos até espiritualmente. E quais são os fatores de risco para o abortamento? Fatores ovulares, né? Óvulos ou espermatozoides defeituosos, a diminuição da progesterona, que vai resultar na sensibilidade uterina, que vai causar as contrações que podem levar ao aborto. Infecções como a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, traumas de diferentes formas, miomas uterinos, útero infantil, intoxicações por álcool, chumbo, fumo, drogas, entre outros. Algumas patologias, como eu falei anteriormente, né? Hipotireoidismo, diabetes e síndromes hipertensivas, além dos fatores emocionais. E como que vai se dar a assistência de enfermagem pós-abortamento? O primeiro, não nos cabe querer saber o porquê ou julgar a situação. Isso não faz parte da nossa função quanto enfermeiros e técnicos em enfermagem. No entanto, cabe a nós a orientação à mulher sobre o que ela vai passar, sobre como ela deve se cuidar, a reposição hídrica, a reposição nutricional, o repouso, o sono, né? E, é claro, procurar ajuda emocional, né, e psicológica. Enquanto assistência dentro do ambiente hospitalar, nós temos que observar o sangramento vaginal em relação ao aspecto, à cor, ao odor, se tem dor ou não, se há febre ou hipotermia. Se o volume de perda sanguínea for muito grande, é provável que a paciente ela desenvolva, né, hipotermia. Os cuidados com a mama. Vamos aplicar compressas frias, enfaixar as mamas para prevenir, né, o engordamento mamário e não ordenhar, não fazer massagem, não estimular a mama de forma alguma. Pelo contrário, tem que inibir a lactação, inclusive com medicações, se assim for a prescrição médica. O próximo é a placenta prévia. O que é a placenta prévia? É quando a implantação da placenta se dá na parte inferior do útero, próxima à saída do colo. Aí, com o desenvolvimento da gravidez, a placenta ela vai evoluir para o orifício do canal de parto. Ela pode ser parcial, né, que é marginal, ou ela pode ser total, oclusiva, que é quando a placenta cobre totalmente o orifício de parto. Essas situações, elas oferecem risco tanto para a mãe quanto para o feto, né? Porque tem o risco de hemorragia. E essa hemorragia da placenta prévia, ela é bem característica, que é um vermelho vivo, não tem dor, é constante.
não tem uma causa aparente e geralmente se inicia a partir da 22ª semana de gravidez. Então, o paciente chegou no pré-natal a partir da 22ª semana e queixou de sangramento constante, desse tipo de sangramento sem causa e sem dor, é algo a se observar. E como que vai ser a assistência de enfermagem a esse paciente? Né, já a nível hospitalar, que geralmente a conduta é internação para segurar a gravidez a termo ou mais próximo do termo possível, tá? A gestante vai ter que ficar em repouso no leito, com membros discretamente elevados, provavelmente vai ser uma paciente de banho no leito, que deve evitar esforços até movimentos, entendeu? E assim, enquanto assistência de enfermagem, nós temos que observar os movimentos fetais e a característica do sangramento, quantidade e frequência. O trabalho de parto, ele vai ser de acordo com o desenvolvimento do quadro clínico de cada gestante, né? Avaliando o bem-estar materno e fetal, probabilidade de vida fetal, o risco de vida da mãe também é considerado. A próxima são as doenças hipertensivas específicas da gestação. A hipertensão gestacional é uma complicação muito comum, só que ela é muito perigosa também, tanto para a gestante quanto para o feto e até para o recém-nascido, tá? E é uma das principais causas de morte materna, também causa morte fetal e neonatal, causa fetos de baixo peso e também a prematuridade. E ela pode ser leve, moderada ou grave, tá bom? Quais são os fatores de risco? A adolescência ou idade acima de 35 anos, conflitos psíquicos e afetivos, porque vai alterar a hemodinâmica da paciente, a desnutrição, primigestas, principalmente nos extremos da idade, há um histórico familiar de hipertensão, diabetes prévia, gestação múltipla também, e o polidrâmino, que é uma quantidade muito grande de líquido que pode desencadear o parto prematuro. Gente, se aparecer após a 20ª semana de gestação, observem a questão das semanas. Em pré-natal, em saúde da gestante, nós temos que ser muito atentos às semanas, tá bom? Se essa hipertensão gestacional for a partir da 20ª semana, ela pode caracterizar um quadro de pré-eclâmpsia, que é acompanhada ou não, tá, de edema e proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Essa é a importância dos exames de pré-natal. E a pré-eclâmpsia, ela pode evoluir, inclusive, com convulsão e coma, que já é eclâmpsia, né, que é uma doença hipertensiva gestacional grave. O edema de face, vamos observar, edema de face e de mãos é um sinal de alerta, tá? Porque não é normal. E ele pode estar associado à elevação da pressão arterial. Agora, edema sem proteinúria não é pré-eclâmpsia, tá bom? O próximo é o sofrimento fetal agudo, que é quando a saúde, a vida do feto está sob risco porque ele está sofrendo asfixia, tem a diminuição da chegada de oxigênio ou porque ele está tendo uma falha na eliminação de gás carbônico, na troca placentária, O sofrimento fetal, ele é diagnosticado através de exames, A frequência cardíaca acima de 160 ou abaixo de 120 batimentos por minuto, E os movimentos fetais que inicialmente eles são aumentados e posteriormente eles diminuem. Durante essa fase, o técnico ele é importantíssimo para monitorar, tem que estar atento aos níveis pressóricos da gestante, como também aos movimentos fetais. Próxima aula, como eu prometi para vocês, falaremos sobre parto. E é claro, dúvidas, chama lá no chat que eu estou esperando vocês. Até daqui a pouquinho.